Olhando nas últimas aulas conceito e algumas características histológicas, já estudamos alguns tecidos, como tecido epitelial, epitelial de revestimento, epitelial glandular. Já estudamos o tecido conjuntivo, com suas características próprias, né, o tecido conjuntivo propriamente dito. Estudamos também as variações de tecido conjuntivo adiposo, cartilaginoso, sanguíneo, entre outros. E hoje nós vamos abordar o tecido muscular. Tá? Nosso objetivo hoje é trabalhar um pouco mais sobre essa estrutura muscular, a organização do tecido muscular e também o processo de contração, tá bom? Eu não vou trazer apenas informações histológicas, não. Nós vamos misturar já um pouco, né, de histologia com a fisiologia. Como o músculo está organizado, como que nós podemos caracterizar esse músculo e os tipos de músculo e como o processo de contração funciona, como ocorre a contração muscular, seja no músculo esquelético, no músculo liso e no músculo cardíaco. Então, ao mesmo tempo, nós vamos estudar na aula de hoje e na próxima aula, músculo esquelético, músculo liso e músculo cardíaco, tanto a histologia quanto a fisiologia desses tipos musculares. Já começamos aqui, pessoal, com algumas diferenças, tá? Quais são as diferenças que nós precisamos saber em relação a esses tipos de músculo, tá bom? Primeiramente, a origem do controle da musculatura. Nós sabemos que o músculo esquelético, como o próprio nome já diz, o músculo esquelético ele está preso aos ossos, através dos tendões. O músculo esquelético está preso aos ossos e ajuda, então, nesse movimento, o movimento do corpo, não é? E a origem desse controle vem do sistema nervoso central, ou seja, o córtex cerebral, né, que exerce esse início, esse controle é voluntário a contração do músculo esquelético, porque parte, portanto, né, do córtex, do córtex cerebral que vem os primeiros impulsos que vão fazer com que o músculo esquelético se movimente. Movimentos precisos, movimentos específicos. Se eu quero mexer a mão, se eu quero mexer o pé, se eu quero contrair o abdômen, tudo isso é controlado de forma voluntária pelo córtex cerebral. Nós vamos ver que o músculo liso é um pouco diferente, né? Muitos processos nos músculos lisos, eles podem ser controlados de forma involuntária, né? A maioria deles. Todo músculo liso, então, é de contração involuntária, que pode ser controlado tanto por estímulo nervoso, quanto por estímulo hormonal e também por força de estiramento. O que é isso? Quando o músculo liso é impulsionado a esticar, ele responde contraindo, né? Então, o músculo liso, ele pode ser estimulado de diversas formas. E, por fim, nós vamos, né, falar na nossa próxima aula, sobre como é a excitação do músculo cardíaco. O músculo cardíaco é diferente de tudo isso e é muito interessante. Por isso, nós chamamos o músculo cardíaco de músculo autoexcitável. O que significa isso? Ele consegue deflagrar seu próprio estímulo. O músculo cardíaco consegue, né, em intervalos organizados de tempo, iniciar seus próprios potenciais de ação. Ou seja, o músculo cardíaco não precisa, além de nutrientes, né, para manter a energia das células, e oxigênio, óbvio, o músculo cardíaco não precisa necessariamente de controle. Ele mesmo dita o seu próprio ritmo. Nós vamos ver que isso é muito interessante. Porém, o sistema nervoso ele vai influenciar na contração do músculo cardíaco, aumentando a frequência e a força de contração, ou às vezes reduzindo. Bom, esse é um panorama geral de como é a organização da contração desses músculos. Mas aí nós vamos falar um pouco mais da histologia, ou seja, da forma, tá, que este músculo está organizado, das fibras musculares. O músculo esquelético nós classificamos de músculo estriado esquelético.
E o que são essas estrias? São organizações entre as proteínas, né, os filamentos proteicos que formam as fibras. Esses filamentos são de actina e de miosina. De certa forma, a actina e miosina se organizam no músculo esquelético de modo a formar bandas claras, bandas escuras, bandas claras, bandas escuras. E por isso nós chamamos de músculo estriado. No músculo liso, nós não temos, né, essas estrias. Porém, temos actina e miosina. Mas a actina e miosina está organizada de uma forma e que não permite formar essas bandas claras e escuras. Clara e escura. A actina e miosina tem no músculo liso uma organização diferente. E essa organização diferente no músculo liso não permite a observação de bandas. No músculo cardíaco, nós vamos ver que essa organização é semelhante ao esquelético, ou seja, o músculo cardíaco também é estriado. Nós conseguimos ver bandas claras e bandas escuras devido à organização de actina e miosina no músculo cardíaco, assim como conseguimos ver no músculo esquelético. Ou seja, as estrias estão presentes tanto no músculo esquelético quanto no músculo cardíaco. E aí nós vamos ver as diferenças dos processos contráteis, que eu não vou adiantar aqui, nós vamos começar agora a passar os nossos slides, tá? E eu peço a vocês que, por favor, se tiverem qualquer dúvida, se tiverem qualquer observação a fazer, abra o seu microfone, pode me interromper, me pergunte. Fiz essa introdução, foi bom que muita gente entrou, né? Eu percebi que muita gente entrando, pessoal, depois de 11h30. Tentem chegar nas próximas aulas pontualmente para que não tenha que interromper a apresentação do slide, tá bom? Se alguém pedir aí para que eu possa liberar a entrada dele na aula, vocês podem me dizer também para que eu possa sair do slide e lá liberar a pessoa. Bora lá? Confirma para mim aí se vocês estão enxergando. Sim. Obrigado. Então, dos 3 tipos de músculo, músculo estriado esquelético, músculo liso e músculo cardíaco, nós vamos começar a falar do músculo estriado esquelético. Como eu acabei de dizer para você, este músculo, ele está em maior volume no nosso corpo, ou seja, ele tem uma maior massa, ele está em contato com todos os nossos ossos praticamente e é responsável pelo movimento. Esse movimento é controlado pelo sistema nervoso, especialmente, né, pelo córtex cerebral. Então, eu não movimento nenhuma dessas partes do meu corpo sem que eu queira, exceto um músculo estriado esquelético que funciona mesmo sem o meu controle íntimo, mesmo sem um controle necessário. Alguém sabe me dizer qual que é o músculo estriado esquelético que pode funcionar mesmo que eu não perceba? Mesmo que eu não controle racionalmente? É uma exceção. Abre o microfone aí e me diga. Um músculo estriado esquelético que às vezes contrai de forma involuntária. Dá para falar no microfone aí, quem sabe? Esse músculo esquelético contraiu na noite passada enquanto você dormia. E você, claro, né, como estava dormindo, não percebeu isso. Não controlou isso. Alguém? Alguém escreveu lá? Falaram cardíaco. Diafragma. O cardíaco, obrigado. Quem é que me ajudou aí? Raquel. Muito obrigado, Raquel. Veja, gente, o músculo cardíaco é uma classificação separada, ok? Então, músculo estriado cardíaco. Nós estamos começando pelo músculo estriado esquelético. Então, o coração não é o músculo estriado esquelético. Ele é o cardíaco. Tem uma classificação isolada, ele é um músculo separado. Então, quem falou diafragma acertou, né? O único músculo que nós observamos uma contração controlada de forma involuntária,
às vezes, tá? É o diafragma. Ou seja, o diafragma, ele tá aqui abaixo do meu pulmão, ele me ajuda a respirar, eu controlo ele, ó. Eu respiro, inspiro, expiro a hora que eu quero. Não é? Isso mostra que tem um controle aqui do córtex cerebral. Porém, entretanto, todavia, contudo, esse músculo, mesmo quando eu não exerço função racional, mesmo quando eu não exerço função cortical, ele continua contraindo. Por exemplo, quando ocorre um desmaio ou quando eu vou dormir, esse músculo contrai de forma involuntária. Diafragma, lembre-se disso. Bom, beleza, e aqui nós vamos então organizar a estrutura muscular esquelética. Nós já falamos isso, né? Esses músculos esqueléticos estão presos aos ossos pelos tendões. Nós observamos aqui a estrutura mais externa do músculo, é o que eu vejo do músculo. Lembra da carne de boi, tá? Quando você fala de músculo, o músculo que você vê despido, né? Constantemente é o músculo bovino, é o músculo que você come, que você ingere, churrasco, que você vai comprar lá no supermercado, você vê muito músculo. E essa visão vai te ajudar a entender. Quando você olha para aquela carne lá no supermercado, a peça inteira, você está olhando para o corpo muscular, né? Com tudo aquilo que aquele músculo traz, com todo o revestimento, e as fibras estão lá dentro. E é isso que eu vou te mostrar aqui, né? Nós temos o corpo muscular, nós temos um revestimento, o revestimento externo do corpo muscular. Quando você vai comprar uma carne, como eu estou dizendo, você observa que algumas delas têm uma películazinha, às vezes mais tensa, às vezes menos evidente, mas muitos músculos, muitas peças musculares, quando você vai lá no açougue comprar, tem uma películazinha branca que reveste aquela peça de músculo. Nós estamos falando desse revestimento externo aqui, ó, denominado epimísio. O epimísio é um revestimento externo que reveste, claro, todo esse corpo muscular. O que tem dentro desse corpo muscular, então, pessoal? Dentro desse corpo muscular, nós temos vários feixes. Vocês estão observando aqui, aqui, né? Aqui. Tudo isso aqui, né? É um feixe muscular. Tá vendo aqui o fascículo? Né? Nós tiramos aqui um feixe, nós temos vários fascículos, e cada feixe é formado por várias fibras, várias fibras musculares aqui dentro. Então, se eu aparto uma fibra inteira aqui, né, a fibra muscular, eu vejo que dentro dessa fibra tem diversas células, as células compõem as fibras, e a fibra é formada por diversas estruturas ainda menores. E preste atenção que aqui é a parte mais importante. De que a fibra muscular é formada? De células. Dentro dessas células existem várias miofibrilas. Então, as miofibrilas são as partes mais íntimas de uma fibra muscular. E aqui, nas miofibrilas, nós encontramos os filamentos proteicos mais importantes, ou seja, actina e miosina. Actina e miosina são filamentos proteicos que formam as miofibrilas. Aqui está mostrando para você, ó. Filamento proteico formam as miofibrilas. Conjunto de miofibrilas formam as fibras. Conjunto de fibras formam os fascículos. Conjunto de fascículo formam toda essa estrutura muscular aqui com diversos revestimentos. Destaco aqui também os outros revestimentos, né? Tem um revestimento chamado de perimísio. O perimísio, ele vai revestir aqui todos esses feixes, e tem aqui o revestimento das fibras, que nós chamamos de endomísio. Reveste uma fibra e separa uma fibra da outra, tá bom? Então, aqui, pessoal, uma organização estrutural do corpo do músculo até a miofibrila, que é onde nós encontramos os filamentos de actina e miosina. Agora, nós precisamos entender como esses filamentos de actina e miosina estão organizados dentro dessa estrutura menor aqui, denominada miofibrila. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar antes que eu passe o slide?
Muito bem. Então, deixa eu só subir aqui essa imagem, porque quando eu projeto aqui para vocês, ela diminui um pouco o tamanho. Então, veja bem, nós estávamos falando desse corpo muscular, né? Mostramos aqui o fascículo muscular. Aqui dentro nós separamos a fibra muscular e, como eu disse a vocês, a fibra é formada por diversas miofibrilas. Aqui nós entramos na caracterização estrutural histológica. O que nos chama atenção aqui? Quando eu olho para a fibra muscular e tiro dessa fibra aqui a miofibrila, olha o que eu vejo na miofibrila, pessoal. Uma mancha escura, uma mancha clara. Uma mancha escura, uma mancha clara. Uma mancha escura, outra clara. E assim sucessivamente. Essa estrutura da miofibrila e essa observação de bandas escuras e bandas claras que fizeram, ao observar em microscópio, classificar este músculo como músculo estriado. E como estava preso ao esqueleto, foi classificado como músculo estriado esquelético. Ok? E o que garantiu essa organização e a presença dessas bandas escuras e claras? Como eu já disse, a posição da actina e da miosina nessa miofibrila. Quando eu olho aqui, pessoal, né, e separo aqui essas regiões, observe aqui, eu tiro e aproximo aqui para você, nós vemos que essas bandas ocorreram graças à organização, né? A parte clara, veja aqui embaixo, a parte clara é clara porque só tem um filamento mais fino, o filamento proteico mais fino é a actina. Então, observe nessa imagem que essa parte aqui, ó, essa parte aqui é a banda clara, tem aqui um disco Z formado por contínuos filamentos de actina que vão descendo, e só tem actina para um lado e actina para o outro. Como só tem actina, ao microscópio, essa região possui cor clara, e por isso eu chamo, então, né, essa região do disco Z de banda clara, só existe aqui actina. Veja que aqui, logo em seguida, nós observamos uma banda escura. Por quê? Porque aqui, ao microscópio óptico, quando há sobreposição dos dois filamentos, fica com a coloração escura. Então, veja, aqui, né, nós temos sobreposição de actina e miosina. Então, fica escuro. Aqui mais ao centro, olha, está claro novamente. Por que está claro? Porque só tem um filamento. Aqui, nessa faixa A, aqui bem no centro da faixa A, só existe o filamento de miosina. E por isso, fica claro novamente. E logo em seguida, mais uma vez, sobreposição de actina e miosina. E por isso fica escuro. E de novo aqui, né, a faixa aí, mais uma vez, que é a faixa que só tem actina. E por isso fica claro novamente. Então, entenda, a estrutura do músculo estriado esquelético só é estriada porque existem áreas que só tem actina, banda clara, outras que têm actina e miosina sobrepostas, banda escura. Uma área central que só tem miosina, fica claro. Uma outra área que tem, de novo, sobreposição de actina e miosina, fica escura. E, por fim, uma área que só tem actina novamente e fica clara. Essa estrutura é denominada de sarcômero. O que é um sarcômero? Sarcômero é a unidade contrátil que fica entre uma linha Z e a outra linha Z. Então, num sarcômero eu tenho uma parte clara, uma escura, outra clara, outra escura e termina mais uma vez com uma banda clara. Ok? E aí nós vamos detalhar um pouco mais dessa organização denominada sarcômero nos próximos slides, que você vai entender em detalhes o que é um sarcômero, como ele se organiza e como que é de fato essa actina e essa miosina. Ok? Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Deixa eu olhar no chat.
Não, sem dúvidas. Como que foi para caracterizar esse tipo muscular? Foi da seguinte forma aqui, ó. Dessa seguinte forma. Foi feita uma avaliação, né? Foi feita uma avaliação em microscópio óptico e posteriormente em microscópio eletrônico e acabou vendo o que nós descrevemos ali atrás, né? O que conseguiram observar, então, nessas fibras musculares, especialmente a esquelética, né? As faixas escuras, como eu acabei de dizer para você, formada pela sobreposição de actina e miosina, né, denominado de faixa A, e as faixas claras, onde tem somente actina, tá bom? Que é a faixa aí. Então, observe aqui, pessoal. Aqui a gente observa claramente a estrutura do sarcômero. O sarcômero, ele encontra nesse ponto aqui, olha só, nessa região aqui, até a região do lado de cá. Isso é um sarcômero. Pessoal, como que eu sei? Porque essa linha aqui é chamada de linha Z. Ela está entre uma região clara, que tem a quitina para um lado e a quitina para o outro. E eu sei que aqui são as áreas que têm sobreposição de actina com miosina. A miosina que está organizada aqui no centro. Aqui, de novo, a banda clara. Esse sarcômero, pessoal, é a unidade contrátil. Quando o músculo contrair, esse sarcômero vai fechar. Quando esse músculo relaxar, esse sarcômero vai abrir. Então, essa estrutura aqui é a estrutura estriada que nós observamos nas fibras, nas miofibrilas musculares esqueléticas, dada, então, pela organização de, às vezes, só tem actina, às vezes tem sobreposição de actina e miosina, aqui no centro só tem miosina, sobreposição de novo de actina e miosina, e aqui no final do sarcômero, só actina novamente. Essa é a estrutura do sarcômero que nós vamos ver aqui agora. Tá? Então, vamos identificar o que é um sarcômero, vamos entender como que acontece já o processo contrátil, que é o que nós vamos descrever posteriormente. Ok? Vou só subir aqui para melhorar a sua visualização aí na sua casa. Bom, então, nós precisamos compreender o que é o sarcômero. A definição nós já temos. Sarcômero é a unidade contrátil na miofibrila muscular ou na fibra muscular, tanto faz, tá? No sarcômero nós temos projeções laterais dos filamentos de miosina, e aí eu caracterizo aqui para você, ó. O sarcômero, ele possui filamentos de actina, que estão com uma cor bem rosa fraquinho aqui, ó, filamentos finos de actina. Isso mesmo. Lembre-se que os filamentos de actina, eles são finos. Então aqui, tanto de um lado, preso à linha Z, e aqui também do lado de cá, preso à linha Z, ó, os filamentos bem, tá quase um lilás aqui, ó, bem fininhos, são os filamentos de actina, que vão para um lado e para o outro aqui da linha Z, ó. Do lado de cá também tem actina. E perceba que no centro do sarcômero está aqui um filamento mais grosso, um filamento mais evidente, que é o filamento de miosina. Perceba que a miosina está aqui, também ela abrange para um lado e para o outro, e também está presa por uma proteína aqui na linha Z. Então, filamento de miosina mais grosso e mais centralizado. E aqui nós vamos perceber que o filamento de miosina, ele vai interagir com o filamento de actina para promover a contração muscular, exercer a força e, consequentemente, exercer o movimento. Então, pessoal, a contração do sarcômero só acontece porque vai haver uma ligação do filamento de miosina com o filamento de actina. Lembre-se disso, né? Posteriormente, o filamento de miosina é que tem a iniciativa, entre aspas, de ligar na actina para promover o movimento que nós vamos ver aqui. Como eu já disse a você, essa é a estrutura denominada sarcômero. Na contração, esse sarcômero vai fechar. O que significa fechar o sarcômero?
A linha Z vai se aproximar da outra linha Z, promovendo uma força concêntrica, ok? No relaxamento, as linhas Z vão se afastar novamente, abrindo o sarcômero. Aqui do lado, eu só caracterizo para você um pouco mais sobre os filamentos. O filamento de actina, como dá para ver aqui em volta, né, aqui na figura, o filamento de actina, que está aqui simbolizado pela letra K, é um filamento fino, né? Ele é um filamento menos espesso. E nós temos aqui, juntamente com a actina, duas proteínas muito importantes que vamos discutir posteriormente. Uma denominada troponina e outra denominada tropomiosina. E aqui, né, trazido da parte central, o filamento de miosina, que é um filamento grosso, formado por diversas fibras proteicas, né? Os filamentos de miosina formados por diversas cadeias de proteína, miosina, formando, então, essa cadeia, esse filamento grosso, cheio de cabeças aqui, olha. E lembre-se da importância dessas cabeças de miosina. Elas serão fundamental para o processo contrátil. Ok? Alguma dúvida? Então, de forma bem ampla, eis aí para você o sarcômero, né? Então, essa figura, ela é essencial para o entendimento do que é o sarcômero. Alguém pode me dizer o que está de azul aqui, ó? Já está escrito, né? Do lado de cá, linha Z. A linha Z delimita o sarcômero. Qual banda que está aqui? A banda mais clara, ok? Nós vamos descrever essas bandas posteriormente. A banda mais clara está próxima à linha Z, aonde nós só temos actina. Aqui nós temos regiões de sobreposição de actina com miosina. No centro, somente miosina. Sobrepõe de novo actina e miosina e depois somente actina. Perceba que o que eu acabei de dizer para você, a actina, ela está ancorada na linha Z. A miosina também. A miosina, apesar de estar no centro da fibra, no centro do sarcômero, a miosina está presa à linha Z por uma proteína, denominada de titina, dá estabilidade para essa estrutura denominada sarcômero. E agora, professor, no processo contrátil, o que vai acontecer? Já vou te adiantar. A cabeça da miosina precisa se ligar no filamento de actina, tanto de um lado quanto do outro, para que essas cabeças de miosina façam assim, pessoal, ó, vá puxando. As cabeças de miosina vão puxando. Vem puxando quem? A actina de um lado e a actina do outro, aproximando uma linha Z da outra linha Z, ou disco Z. Ou seja, a miosina puxa o disco Z de um lado e do outro, aproximando o disco Z, diminuindo o sarcômero. Repito mais uma vez, fibra contraindo, sarcômero reduzido. Fibra relaxada, sarcômero aumentado. É importante também entender a definição de sarcoplasma. Sempre na... Pode dizer. Estão pedindo para o senhor explicar de novo o que são linhas Z. Tem como? Tem, claro. Vou voltar aqui na figura. Vou voltar três coisinhas aqui só para a gente entender, tá? Perceba aí essa linha aqui, pessoal. Essa linha aqui está em volta das faixas claras, que tem a actina para um lado e a actina para o outro. Essa é a linha Z. Ela delimita o sarcômero. Nós temos uma linha Z aqui, outra linha Z aqui. De uma linha Z até outra linha Z, um sarcômero, tá? Olha, que linha Z é essa? É formada pela estrutura da actina de fato. Olha, a actina ela pode passar aqui de forma também vertical, formando aqui uma linha ou faixa que desce aqui no sentido vertical, tá bom? Então, essa linha Z, ela delimita o sarcômero. Aqui nós temos uma linha Z, aqui nós temos outra linha Z. Então, essa linha Z, ela serve de base, tanto para ligação de actinas que saem aqui na horizontal, ó, de um lado para o outro, de um lado para o outro, quanto também para dar estabilidade
para a miosina, que fica aqui no centro, tá bom? Então, essa é a linha Z. Ela delimita o sarcômero. O sarcômero é a unidade contrátil que fica entre uma linha Z e a outra linha Z. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma pergunta aí? Deu para esclarecer? Gabriele? Joia? Beleza, menino. Vamos continuar aqui, então. Muito bem. E é importante saber, pessoal, que entre essas fibras, tá, e entre as miofibrilas, precisa haver líquido. Um meio citoplasmático líquido que forneça as moléculas necessárias para a contração muscular. Tá bom? Eu vou até voltar aqui para fazer a pergunta. Alguém aí da turma, abre o microfone, por favor, e me diga. O que é necessário para que haja a contração muscular? Entenda que o músculo já está formado, ok? Já tem actina, já tem miosina. O seu corpo consegue formar músculo, o seu corpo consegue construir massa muscular. Agora, do que mais o músculo precisa para que ele consiga contrair? Alguém pode responder? Abra o seu microfone. Impulso nervoso? Impulso nervoso. Quem falou? Bruna. 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 O impulso nervoso realmente é essencial, Bruna, especialmente para que o estímulo elétrico chegue até o músculo, beleza? Então, se o meu músculo é excitado pelo estímulo nervoso, ele pode contrair, mas virão outras etapas após o estímulo nervoso. Actina e miosina? A actina e miosina, como nós já vimos aqui, ela forma o sarcômero. Então, eu já estou considerando que esse músculo já está formado. E se ele já está formado, ele já tem actina e miosina. Então, mais o que precisa para a contração muscular? Bora lá, pessoal. Opa! Chegou. Estímulo nervoso. Depois de estímulo nervoso, mais o que precisa? A estrutura muscular já está formada. Energia. Eu gosto dessa palavra, energia. Mas eu quero que você dê nome para mim para essa energia. ATP? Bonito demais, né? Muito bem. ATP. Alguém sabe o significado de ATP? Adenosina trifosfato. Muito bem, parabéns. A energia está entre os fosfatos, então é uma energia química, né, que a célula precisa ter. Então, gente, o músculo contrai, o músculo esquelético, o músculo cardíaco e o liso, mas especialmente o esquelético e o cardíaco, nós vamos ver que eles contraem com uma frequência muito grande. Então, eles precisam de muita energia e eles tiram essa energia da molécula de ATP. Agora, responde para mim, como que o músculo esquelético constrói ATP? Com glicose? Com glicose? Eu perguntei e você me perguntou de novo. Ué. É com glicose ou não é, caramba? Se não for, eu não sei não. Ah, é sim, é sim. Então, a maior parte da energia realmente vem da glicose. É bem verdade que o músculo esquelético ele pode usar outras fontes, mas ele vai sempre preferir a glicose para a produção de ATP. E essa glicose precisa estar ali em volta. A glicose precisa estar de forma acessível às fibras musculares. Muito bem. Uma coisa vocês falaram, o nutriente. Tem mais coisa que precisa ter para que o músculo contraia e tenha energia. Vamos lá. A glicose é essencial para a respiração celular. Qual é o outro componente da respiração que é fundamental? Não só glicose. Qual outro componente que é essencial para a respiração celular? Oxigênio. Perfeito. Se for respiração? Aeróbia. Eita fé, isso aí. Se for respiração aeróbica. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque sim, o músculo estriado esquelético ele vai preferir a glicose ou então a glicose, né, já pronta ou a glicose vinda do glicogênio
ele produzir ATP, mas ele vai produzir muito mais ATP se tiver oxigênio disponível. Tanto essa glicose e esse oxigênio vão ter que estar ali no fluido muscular, no líquido muscular, ok? Falei isso porque o músculo esquelético ele tem uma capacidade muito interessante de trabalhar, de produzir energia, mesmo que pouca energia, até mesmo sem oxigênio, que é a fermentação lática. Nós vamos falar disso posteriormente, tá bom? Então, por isso a importância de falar do sarcoplasma. O sarcoplasma é o líquido que está lá dentro da célula. E nesse líquido dentro da célula, nós temos, né, que ter nutrientes que mantenham a estabilidade e funcionamento das miofibrilas. Quais são esses nutrientes, né? Primeiramente, os micronutrientes, os íons, vitaminas, potássio, magnésio, fosfato, enzimas, tudo isso está lá. E também as mitocôndrias, que vão pegar a glicose ou os produtos da glicose, né? Como vocês já disseram aí, o piruvato, etc., acetil-CoA, a mitocôndria pega isso, porque a mitocôndria vai produzir ATP. E nós precisamos de muito ATP para a contração muscular, que é o que nós vamos ver aqui agora. Tá bom? Então, um organela essencial aqui no músculo esquelético é o retículo sarcoplasmático. Alguém se arrisca a afirmar o que é o retículo sarcoplasmático para a gente? Esse nome te lembra alguma coisa lá na citologia? Retículo sarcoplasmático. Já está dizendo aqui, ó. Primeiro ponto. O retículo sarcoplasmático é um retículo endoplasmático especializado. É um retículo, e o próprio nome já diz, né? É uma organela que armazena alguns componentes importantes aqui para o músculo, tá bom? E nós temos também uma estruturazinha, uma invaginação aqui na fibra muscular, denominada de túbulo T. Nós vamos ver a importância desse túbulo T para a contração muscular. O que é importante você guardar aqui do retículo sarcoplasmático? Vocês já falaram para mim que para a contração muscular esquelética precisa de estímulo elétrico, estímulo nervoso. Vocês já falaram que precisa de glicose. Vocês já falaram que precisa de ATP. Vocês já falaram que precisa de oxigênio. Ficou faltando um íon. Alguém me ajuda aí. Um íon que sem ele não tem... Cálcio. Opa! Me assusta não. Vai devagar. Qual é o íon? Cálcio. Muito bem, o cálcio. E por que eu estou falando do cálcio aqui agora? Porque o cálcio fica armazenado dentro dessa organela, no músculo estriado esquelético. O cálcio fica aqui dentro do retículo, denominado retículo sarcoplasmático. No músculo estriado esquelético, o retículo sarcoplasmático ele é desenvolvido, armazena cálcio. Quando o músculo foi estimulado, o cálcio vai ser liberado desse retículo. E o cálcio vai ter uma função essencial na contração muscular esquelética que nós vamos ver aqui agora. Tá bom? Então, esse é o mecanismo. Eu vou só reduzir aqui um pouquinho a figura. Vocês conseguem ver bem ou está cortando embaixo? Fala para mim aí se está cortando algum pedaço. Dá para ver bem. Dá para ver bem? Muito bom. Então, pessoal, o que nós precisamos ver aqui? Nessa figura está resumido todo o processo de contração muscular. O que acontece? E aqui já é a parte da fisiologia, né? O que nós vimos até agora foi histologia, organização da fibra, músculo estriado, actina e miosina. Ótimo. Aqui, essa figura já é uma demonstração fisiológica. O que acontece para que o músculo contraia, músculo estriado esquelético contraia, né? Fenômenos para contração muscular esquelética aqui. E nós vamos acompanhar esse passo a passo. Como os colegas já disseram, né? Tudo começa com um estímulo nervoso. Acabei de dizer para vocês também, falei desde o início da aula, o músculo estriado esquelético, exceto o diafragma, mas todos os músculos contraem de forma voluntária. Então, precisa partir um estímulo lá do meu córtex cerebral e chegar até o meu músculo por um nervo chamado, ou um neurônio, chamado neurônio motor, que estão presentes em alguns nervos. Ótimo. Então, o que eu tenho aqui? A chegada de um estímulo elétrico pelo neurônio motor. O que esse neurônio vai liberar aqui na face muscular? Um neurotransmissor
denominado acetilcolina. Quem está aí registrando, por favor, anote o nome desse neurotransmissor, porque a acetilcolina é o neurotransmissor essencial para a contração do músculo estriado esquelético. É a acetilcolina que vai estimular o músculo para fazer com que ele contraia. Sem acetilcolina, sem contração muscular. Muito bem. Então, chegou aqui o potencial de ação, chegou aqui o estímulo elétrico, e esse estímulo elétrico fez com que o neurônio liberasse a acetilcolina. Então, você está vendo aqui um exemplo de sinapse, mas eu não chamo essa sinapse aqui de sinapse nervosa. Eu chamo sinapse neuromuscular. Neuromuscular é a comunicação do neurônio motor com a face do meu músculo. O que a acetilcolina vai fazer aqui? Gente, a acetilcolina vai ligar nos seus receptores e vai promover aqui a entrada de íon sódio. O sódio vai levar a um potencial de ação na face muscular. Alguém sabe me dizer aí o que é um potencial de ação? Alguém sabe me dizer o que é um potencial de ação? Nós vamos ver isso melhor depois, mas é bom já a gente definir aqui potencial de ação. Em repouso... Diga. Falar aqui diferença de potencial elétrico. Isso. Todas as nossas células, pessoal, têm uma diferença de potencial elétrico da face interna da membrana com a face externa. E essa diferença de potencial elétrico, essa DDP, né, que você está vendo muito bem na física elétrica lá, que você vai ver muito bem, as nossas células também têm uma DDP, também tem uma diferença de potencial da face interna da membrana para a face externa. E quem mantém essa diferença de potencial é a própria membrana, que controla a passagem, o fluxo dos íons. Quando eu estou dizendo para você ali que o neurônio está estimulando a face do músculo pela acetilcolina, e agora a membrana está deixando o sódio entrar, essa diferença de potencial ela está sendo alterada. Ou seja, a minha célula que tinha uma carga interna, essa carga interna em relação ao meio externo está sendo alterada pela entrada de sódio. Essa é uma etapa que vai promover e vai levar ao potencial de ação, que é uma alteração na diferença de potencial entre a membrana, aqui, lado interno e lado externo da membrana. Isso nós vamos ver com mais detalhes depois. Mas, de fato, é um potencial de ação, ele está passando agora. Eu já estou dizendo para você que esse músculo foi excitado, esse músculo foi estimulado. Potencial de ação passou. Lembra que eu falei que tem uma invaginação no meio do músculo esquelético chamado de túbulo T? Olha o túbulo T aqui. O que é o túbulo T? É uma invaginação onde a face muscular ela aprofunda e entra em contato com as partes mais internas das miofibrilas. Isso eu chamo de túbulo T. O potencial de ação veio passando. O potencial de ação ele aprofundou no músculo. Isso aqui é legal demais e é essencial. Quando o potencial de ação se aprofunda no músculo, o potencial de ação estimula os retículos que estão lá embaixo, muito próximo ao túbulo T. Qual é o retículo? Retículo sarcoplasmático. É o retículo que está cheio de cálcio. E aí, quando o potencial de ação chegou, o cálcio foi liberado. O que o cálcio fez? O cálcio agora age lá na parte micro. O cálcio age lá na fibra, no filamento de actina. O cálcio liga a uma proteína que está lá no filamento de actina, denominado de troponina. Cálcio ligando a troponina, desloca um filamento rosa, denominado tropomiosina. Esses nomes você terá tempo para associá-lo, tá? Mas quem estiver fazendo a anotação aí, já pode ir anotando isso, que é um pouco decoreba mesmo, tá? E qual que é a função disso, pessoal? O cálcio ligando a troponina, deslocando a tropomiosina, tudo isso para um fenômeno muito importante, que é deixar os sítios de ligação que estão de pretinho aqui, ó, os sítios de ligação para a miosina expostos. E isso é essencial, porque com a ação do cálcio,
os sítios ficam expostos e permitem, olha no próximo ponto, a cabeça de miosina ligar na actina. Esse fenômeno é essencial para o processo de contração muscular. Agora, depois da ação do cálcio, a miosina se liga à actina. E nós vamos ver nos próximos slides que com a participação do ATP, a miosina conseguirá fazer uma força agora, um movimento de tração puxando a actina, ok? Se o cálcio sair daqui e voltar para o retículo, olha o que acontece. Os sítios de ligação ficarão cobertos mais uma vez. Tá? Sem o cálcio, não tem como a miosina ligar na actina. A tropomiosina vai encobrir todos os sítios de ligação aqui para a miosina e o cálcio vai retornar para o retículo sarcoplasmático, o músculo não está contraído mais. Então, lembre-se disso. O cálcio só sai do retículo porque chegou um potencial de ação. Para que o cálcio foi para a miofibrila? Ligar na troponina, expor os sítios de ligação para a miosina, através do deslocamento dessa fitinha rosa aqui, que é a tropomiosina. Com o cálcio, miosina consegue se ligar na actina. Quando o cálcio sair e voltar para o retículo, a actina, então, ficará inibida. Mais uma vez, os sítios de ligação ficarão recobertos. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida desse processo? Gostaria de fazer alguma pergunta? Ele é bem detalhado, né? E provavelmente alguém vai ter alguma pergunta aí. Vamos ver aqui. Tudo tranquilo? Não temos dúvidas, então? Por enquanto? Muito bem. Então, se tudo aquilo acontecer, nós vamos ver a alteração no sarcômero, que é o que nós começamos a nossa aula falando, tá? E vamos encerrar falando aqui. Veja que eu tenho o sarcômero aqui, de uma linha Z até outra linha Z. A faixa I, que é a parte onde só tem actina. Eu tenho a faixa A, onde eu tenho sobreposição de actina com miosina, e depois eu tenho aqui de novo a faixa I, onde só tem actina. Linha Z aqui, linha Z aqui. Lembre-se que entre uma linha Z e outra linha Z é o que eu tenho, é onde eu tenho sarcômero. Quando tudo aquilo acontece, quando a miosina encaixa na actina e puxa a actina, olha o que vai acontecer, pessoal. Compara a figura aqui em cima, relaxado, com embaixo, contraído. Olha o que houve. Houve uma aproximação das linhas Z, houve uma maior sobreposição de actina com miosina aqui na parte central e houve um encurtamento dessa faixa A, ou seja, o sarcômero ficou menor, o sarcômero encolheu porque a miosina puxou a actina dos dois lados. As linhas Z ficaram mais próximas, ok? E é isso que acontece, então, quando há contração muscular. Quando o músculo está relaxado, pouca sobreposição aqui em cima. Quando o músculo está contraído, lá nas miofibrilas, nós vamos ter muita sobreposição, ok? Isso tudo acontece devido à ligação da actina com a miosina. Eu vou preferir deixar agora essa continuação para o nosso próximo episódio, nossa próxima aula, se vocês não se importam, tá bom? Gostaria de deixar aí para algumas perguntas, alguns questionamentos, o que vocês têm aí para falar desse processo por enquanto. Tá tudo tranquilo? Conseguiram acompanhar bem? Alguém ficou aí alguma dúvida sobre o processo? Claro, Larissa, o que eu vou fazer? Essa é a primeira aula de contração muscular e músculos, né? Então, eu já vou mandar para você músculo, junto com a gravação desta aula, eu devo mandar hoje ainda, eu já mando, então,
os slides referente a músculo estriado esquelético e liso, tá bom? Na próxima aula, provavelmente, a gente consiga acabar essa parte do esquelético e liso, tá bom? E aí eu mando o slide, na próxima aula vocês já conseguem acompanhar com os slides tranquilo, tá? Ô, Lucas, você é engraçado demais. O senhor vai passar exercício? Lucas, eu sigo, eu estou considerando os exercícios da apostila como suficiente, tá, Lucas? O que eu vou fazer é que eu estou sempre fazendo nas últimas aulas, quando eu fechar o tecido muscular, eu vou resolver com vocês aqui alguns dos exercícios. Por favor, Lucas, pode me mandar, se você apresentar alguma dúvida nos exercícios da apostila, você pode me mandar que eu trago aqui para nossas próximas aulas, então, vou considerar que são os exercícios mais difíceis, os que vocês apresentarem dúvidas, tá bom? Então, pode me mandar esses exercícios aí. No caso da fisiologia e da histologia, gente, eu não considero o excesso de atividades como necessário. Eu acho que as atividades, exercícios que estão lá na apostila são suficientes, tá bom? Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Se não temos, eu agradeço imensamente a participação de todos. Nós começamos, então, o tecido muscular. Já vai lendo, vai estudando. Na próxima aula, então, nós damos continuidade. Ok. Nós damos continuidade. Agradeço demais a presença de todos. Tenham, então, uma boa semana e fiquem com Deus. Até mais, Alberto. Um grande abraço aí.